Olá, oitavo ano, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Na aula passada, a gente falou um pouquinho sobre porcentagem, tá? Então, dando uma continuidade do conteúdo de matemática financeira, a gente vai ver hoje um pouquinho sobre juros simples, tá? Juros simples, ele trabalha também com porcentagem, mas a diferença é que aquele dinheiro ele vai ficar aplicado ou ele vai ficar emprestado durante um determinado tempo, diferente da porcentagem que a gente viu na aula anterior. Na aula anterior a gente viu como é que a gente calculava uma simples porcentagem, tipo, uma roupa custa R$ 80 e está com desconto de 5%. Eu vou lá, calculo aquela porcentagem daquele desconto, acabou que eu vou pagar aquela roupa e ponto final. Nos juros já é uma situação diferente. É uma situação de, por exemplo, eu ir ao banco e fazer o empréstimo. E o banco vira para mim, fala para mim o quê? Ah, Isabela, eu vou sim te emprestar o dinheiro, mas você vai ter que me pagar um determinado juros por esse dinheiro que eu estou te emprestando. E, normalmente, quanto mais tempo eu demoro para pagar esse meu valor que eu peguei emprestado, maior vai ser o meu juros da minha negociação, tá? Então, nos juros, a gente já está falando de uma negociação que leva um tempo para ser finalizada, porque quando eu pego um dinheiro emprestado, dificilmente eu vou pagar no mês seguinte, tá? Eu demoro um tempo para pagar. A mesma coisa vale se eu for ao banco e coloco um dinheiro lá na poupança, por exemplo, e deixo guardado lá. Dificilmente também alguém vai colocar um mês, no mês seguinte tirar. A pessoa vai deixar lá rendendo durante um tempo. E quanto mais tempo ele ficar lá no banco rendendo, mais juros eu tenho daquela negociação, tá bom? A gente vai ver agora juros simples. Na verdade, a gente tem em matemática financeira dois tipos de negociação de juros. Os juros simples e os juros compostos, tá? Então, a gente vai ver os juros simples. Primeiro, como o nome mesmo está dizendo, ele é bem tranquilo, tá? Toda movimentação de aplicação de juros tem alguns elementos que a gente precisa trabalhar. O primeiro elemento é o capital, que a gente representa pela letra C. Capital é o dinheiro inicial, é a minha dívida, ou é o meu empréstimo, ou é o meu investimento, é o dinheiro, né, sempre do início da minha negociação. Então, se eu for ao banco e peço R$ 500 emprestado, esse R$ 500 é o meu capital. Se alguém vira para mim e me pede R$ 5 emprestado, esse R$ 5 é o meu capital, tá? Então, esse capital é sempre o valor inicial. Se eu for comprar um carro, eu não tenho dinheiro para comprar um carro à vista. Eu vou parcelar esse carro. O valor inicial do carro é o capital, tá? Aí, dependendo do tempo que eu demoro para pagar, eu vou ter mais juros e eu vou pagar um valor final mais caro do que o capital. E é isso que a gente vai ver, tá? O I é a taxa de juros que o banco cobra. Cada banco, cada financeira cobra sua taxa de juros, que pode ser ao mês, pode ser ao ano, pode ser ao bimestre, pode ser ao semestre, depende da negociação, tá? Se eu for, por exemplo, comprar um carro, tá? Normalmente a taxa de negociação é uma taxa ao mês. Então, quanto mais meses eu demorar a pagar, maior vai ser o meu juros. Por isso que normalmente um carro é financiado por 24 meses ou 36 meses, porque o cálculo é feito em meses. Agora, se eu comprar um apartamento, esses aí do MRV, financiado em 30 anos, normalmente os juros é calculado em anos, porque o tempo do meu pagamento é muito maior, tá? Mas isso quando a gente vai fazer a movimentação, o exercício ou o banco que for vai dizer qual é a taxa que ele cobra, tá? O T representa o tempo, ou seja, o tempo que eu demoro para pagar a dívida, ou o tempo que eu demoro para pagar o meu empréstimo, ou o tempo que eu deixo o dinheiro investido no banco, tá? Isso pode variar de situação para situação. Eu posso comprar um carro e demorar 12 meses para pagar esse carro.
Eu posso pegar um dinheiro e colocar no banco e deixar aquele dinheiro lá no banco por 3 anos. Então, esse valor é variável de acordo com o exercício, de acordo com a pessoa. E para calcular os juros, que a gente vai representar pela letra J, a gente vai pegar o capital, multiplicar pela taxa e multiplicar pelo tempo, ok? Por que isso? Porque eu tenho que, para calcular os juros, eu tenho que calcular a porcentagem que que aquela minha situação está me cobrando em cima do capital, e os meses vão variar. Porque se for um mês, o juros vai ser um. Se for 2 meses, o juros vai ser outro. Então, os juros, ele também depende do tempo que a gente está trabalhando, tá? Uma coisa importantíssima. Quando vocês forem usar essa fórmula, aqui na taxa, eu não posso vir aqui e colocar a porcentagem. Tipo, 20%, 30%. Eu tenho que pegar esse valor e dividir por 100. Eu tenho que transformar a porcentagem em um número, ou na forma de fração, ou na forma decimal. Vocês escolhem a forma que vocês preferem fazer, tá? Mas eu não posso botar ali como porcentagem. Eu tenho que colocar como número, ou fração, ou número decimal. Mas no exemplo a gente vai ver isso melhor como é que a gente resolve, tá? Agora, a gente viu que com essa fórmula a gente consegue calcular os juros. Mas existe um valor final que é chamado de montante e é representado pela letra M. E para eu calcular o montante, eu faço o seguinte: eu pego o capital, que é o valor inicial, e somo com juros. Então, o meu montante vai ser o capital mais, olha a formulinha dos juros aqui, que é a que a gente viu aqui em cima, tá? E facilitando, botando essa expressão de uma forma mais simples, essa seria a fórmula de montante, tá? E a gente vai ver agora como que a gente faz para resolver essa situação. Na verdade, tem várias maneiras de se resolver. Vocês vão escolher a maneira que vocês acharem mais simples para vocês, tá bom? Então, imagine o seguinte. Quanto rendeu a quantia de R$ 1.200 aplicado a juros simples com uma taxa de 2% ao mês no final de 1 ano e 3 meses? Então, o meu capital, está aqui, meu C, vale 1.200, que é o valor que eu estou aplicando inicialmente. O meu I é 2% ao mês. Lembrando que 2% é a mesma coisa que 2 sobre 100, ou 2 dividido por 100, que é o 0,02, que é o que a gente vai usar. E o tempo, 1 ano e 3 meses. 1 ano e 3 meses equivale a, como 1 ano são 12 meses, mais 3, então são 15 meses. Aí vocês vão me perguntar assim: Isabela, mas por que eu tive que fazer essa transformação? Porque a minha taxa e o meu tempo têm que ser compatíveis, ou seja, eles têm que ser iguais. Então, como a minha taxa está ao mês, obrigatoriamente o meu tempo também tem que estar em meses, tá? E eu quero saber quanto rendeu no final desse tempo, ou seja, eu quero saber os meus juros. A fórmula está lá em cima, capital vezes I vezes T. Capital vezes a taxa vezes o tempo. Então, 1.200, que é o capital, vezes a taxa, 0,02, vezes o tempo, que vale 15, multiplicando 360. Esse é o valor do meu rendimento ou o valor do meu juros, tá? Agora, se o exercício me perguntasse assim, qual é o montante no final desse tempo? Ou seja, passados-se 15 meses, ou seja, passado 1 ano e 3 meses, quanto que eu vou ter lá no banco? Eu vou ter lá no banco o 1.200 que eu apliquei, mais o meu juros de 360. Então, no final de 15 meses, eu vou ter R$ 1.560, tá? Porque esse 360 é quanto rendeu nesse tempo, mas eu já tinha 1.200 que eu havia depositado. Então, o valor final que eu tenho é 1.560. Não foi o que perguntou, mas eu só estou comentando para vocês entenderem, tá? Na segunda questão, já falo o seguinte.
Um capital de R$400 aplicado a juros simples, com uma taxa de 4% ao mês, resultou no montante de R$480. Eu quero saber qual é o tempo dessa aplicação. Então, agora eu tenho o capital, tenho a taxa, tenho o montante e eu quero saber qual é o tempo. A fórmula está aqui, tá? De montante. O M, que vale o montante, eu substituí pelo 480. O C, que é o capital, eu substituí pelo 400. O 1 é da fórmula, eu repito. Mais o meu I, 4%, dividindo 4 por 100 dá 0,04. Vezes T, que é o tempo e eu não sei quanto vale, por isso que eu repeti, tá? Então, agora, o que a gente vai fazer? 480 igual... Aqui, ó, vamos aplicar o quê? Uma leve distributiva aqui, que eu até representei como é que se faz aqui, para quem não lembra como é, né, do ano passado. Então, a gente vai fazer 400 vezes 1. Quem quiser já pode botar o resultado direto, tá, gente? Eu fiz devagar para vocês saberem o que eu fiz aqui, tá? E 400 vezes 0,04 vezes T, tá? Então, 480 igual 400 vezes 1, dá 400, mais 400 vezes 0,04 dá 16. E repito T. E aqui a gente tem uma equaçãozinha do primeiro grau, que a gente resolve letra para um lado e número para o outro, tá? Então, 480 menos 400 igual a 16T. 480 menos 400 dá 80, igual a 16T. Esse 16 está multiplicando, ele passa dividindo, e 80 dividido por 16 dá 5 meses, e esse foi o meu tempo da minha aplicação. Bom, e aqui eu coloquei alguns exercícios para vocês tentarem fazer, tá? Então, todos eles vocês vão usar a fórmula ou de montante ou de juros. Se o exercício pedir só os juros, vocês usem só a fórmula. Agora, se o exercício pedir qual é o montante, ou ele pedir qual é o tempo, igual a gente fez nesse exemplo, pedir qual é o capital, aí vocês têm que usar a fórmula do montante, tá? Tentem fazer, lembrando, se vocês não conseguirem, botem aí uma interrogaçãozinha, observações, que depois a gente tira as dúvidas, tá? Lembrando que a gente só tem dúvidas se a gente tentar fazer, tá bom? Então, não deixe de se empenhar, de se dedicar para fazer, tá bom? Abraços, fiquem bem.